Shalom Adonai, graça e paz, queridos e amados. Estamos aqui mais uma vez para deixar uma palavra de bênção para a sua vida. No livro de Salmos há um versículo a qual muita gente tem em sua casa a Bíblia aberta nele. Tem gente até que escreve ele numa tábua e coloca na parede. Mas esse salmo, que é o 23, verso 1, tem uma profundidade muito grande que muitas das vezes a gente não conseguimos alcançar. Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Você consegue compreender que Davi, ele não está dizendo o Senhor é o nosso pastor? Não, Davi não está dizendo que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor. Ele está dizendo com uma profundidade que Deus é o pastor dele, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Por que Davi diz que Deus é o pastor dele? Afirma convicto. Porque Davi se colocava como ovelha. E só tem pastor quem é ovelha. E as atitudes de Davi, o proceder de Davi, as decisões que Davi tomou em sua vida, a obediência que ele teve a Deus, fez com que ele dissesse: o Senhor é o meu pastor. E tudo isso que ele fez foi resultado dele ser ovelha. Se nós queremos ter o Senhor Deus como nosso pastor, precisamos se tornar ovelhas. Porque a ovelha, ela obedece, ela confia, ela espera no seu pastor, porque sabe que ele vai a proteger. Então Davi, ele faz essa afirmativa, se colocando como ovelha. E ele diz: olha, o Senhor não há de me faltar. Davi sabe muito bem disso, porque ele também foi ovelha. Ele também participou das bênçãos, das vitórias, das conquistas. Ou seja, Davi se colocava como ovelha. E ele também no passado foi pastor de ovelhas. E ele sabe que o pastor não abandona a sua ovelha. As atitudes que Davi teve como pastor de ovelha fez com que ele tivesse uma experiência grande, porque Davi chegou a dar a vida pelas ovelhas quando ele era pastor de ovelhas. E agora ele, como ovelha, ele sabe que o Senhor, que é o sumo pastor, ele cuida, ele protege, ele abre porta, ele cura, ele sara. Mas precisamos ser ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor, ele nunca abandona ninguém, pois ele mesmo deixou escrito: as ovelhas que são minhas, ninguém as tira, ninguém as arrebata. O Senhor Jesus diz que todas as ovelhas dele ouvem a sua voz. Você que está aí desse outro lado e está passando essa dificuldade, esta aflição, esta crise, esta dor, e não consegue vencer essa peleja, entra mês, entra ano, eu quero convidar você hoje a ter o Senhor Jesus Cristo como seu pastor. Eu quero te convidar a abrir o seu coração e receber ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E Ele, como pastor, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar o caminho que você deve trilhar para obter a vitória. Porque Ele quer salvar a sua vida, Ele quer te dar vitória, mas você precisa se tornar ovelha e ouvir a voz de Deus. E você que já se tornou um crente, está na igreja, mas não consegue ver a sua vida ir para frente, vai para os cultos, participa dos eventos, né? Lê Bíblia, ora. Talvez você deixou de ser ovelha. Talvez você tenha
abandonado o sumo pastor, mas não abandonou a igreja, não abandonou o costume de ir nos cultos, mas você não está dando ouvido à voz de Deus. Volte para o Senhor Jesus Cristo. Se agarre nele, porque não há crise, não há dificuldade que Deus não venha nos dar a vitória. Tá bom? Que você possa se tornar ovelha e fazer parte desse redil maravilhoso que temos o nosso sumo pastor para nos guiar e nos conduzir em pastos verdejantes. Tá bom, amados? Antes de terminar aqui, eu quero trazer a sua atenção à necessidade de usar máscara. Você precisa usar máscara. Você precisa se proteger, se guardar. Tudo aquilo que a gente podemos fazer, Deus não vai fazer. Então se proteja, tá bom? Para que Deus venha fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso eu estou de máscara. Também porque estava tomando um cafezinho e não queria que caísse alguma coisa sobre o meu café, né? Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixando um convite para tu rapidinho. Hoje, culto com a participação das irmãs na Assembleia de Deus em Figueira. Assembleia de Deus que fica na rua Avenida Tiburcio de Mendonça, 299. Tá bom? Vamos lá às 19 horas hoje. Grande culto. Com Deus presente, usando as nossas irmãs, os nossos irmãos, para a glória e louvor do nome dele. Fique na paz, Shalom Adonai, que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, a sua casa. Torne-se ovelha, porque Deus quer guiar a sua vida. Fique na paz, Shalom Adonai.